Muito bem. Então vamos lá. Lendo, podem interromper, discutir, conforme queiram. Aqui eu diria que é mais uma introdução à ideia principal que eu vou desenvolver a partir do livro na próxima semana, mas queria refletir um pouco com vocês sobre algumas coisas. Estou dando o título dessa mensagem, ou dessa lição, Antes que seja tarde, lutando para salvar nossas crianças. Essa é a lição, parece que é a Darlene que vai ensinar, mas sou eu mesmo, né? Não é a Darlene, não. Lutando para salvar nossas crianças. Aliás, um parênteses, a Darlene postou hoje que esse é o mês de maio. Quem é a PEC que separou esse mês, Darlene? É o Brasil todo, é? Ao governo federal. O mês de prevenção do abuso, né? É aquela história do mês rosa, azul, cada mês bota uma cor, é? Eu sei. Perfeito. Certo. Então, ótimo. Por acaso, nós resolvemos hoje dar nosso tema assim de ensino de crianças. Então, veja, a batalha pela proteção das crianças. Já vi que tem a palavra errada no começo, né? Repetido. O grande amor de Cristo pelas crianças é claro e notório nas Escrituras. Ao falar desse tópico, logo nos vem à mente as ternas palavras do Senhor Jesus encontradas nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que se chamam sinóticos? Aí é outra questão. A palavra quer dizer a mesma ótica, os que têm a mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas, eles têm muito material em comum. João, nem tanto. Por isso chamam esses três evangelhos simultâneo óticos, da mesma ótica. As palavras são: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Na pregação hoje vocês vão entender o que significa essa palavra pequeninos aqui, que é diferente do que aparece em Mateus e Marcos. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Curioso, não é isso? O que Jesus quer dizer com isso? Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Por esse e outros textos, as crianças que frequentam igrejas cristãs cedo aprendem o cântico Cristo ama as criancinhas. Lembra desse cântico? Quem aprendeu aqui quando era... né? Todos aprendemos. Hoje vamos cantar com as crianças no culto. Cristo ama as criancinhas. Amar as crianças é uma marca do cristianismo e de todo verdadeiro cristão. É muito estranho um cristão verdadeiro não gostar de criança. É muitíssimo estranho, porque Cristo ama demais as crianças. Quanto menores, mais Ele ama. Interessante isso. Crianças são, por natureza, dependentes de outros para lhes proteger. Por isso, o abandono e o sofrimento de crianças estão entre as cenas que mais nos comovem, como, por exemplo, aqui vemos em Lamentações 4:4, eu coloquei para vocês aí o versículo que diz: a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Imagina isso, né? Essa situação contribui para que a dor do profeta seja tão intensa. Lamentações 1:12, Jeremias diz: veja se há dor igual à minha. Por que a dor é tão grande? Eu acho, entre outras coisas, além de Jerusalém destruída, o templo destruído, toda a calamidade, a miséria, a situação triste em que as crianças ficaram, chorando, pedindo pão, pedindo comida, morrendo de fome e ninguém tinha para lhes dar. Isso é extremamente comovente. Em contraste com o amor de Cristo, a Bíblia apresenta o inimigo que odeia as crianças.
odeia as crianças. Seu objetivo é somente roubar, matar e destruir. E ele tenta fazer isso com as crianças o mais cedo que seja possível. O mais cedo que seja possível. Tem umas coisinhas para corrigir, não passe para outros antes de a gente corrigir não, viu? Estou corrigindo aqui e depois mando. Sacrifício de crianças. Queria pensar com vocês um pouco sobre isso. Sacrifício de crianças. No livro de Levítico, o Senhor Deus dá as seguintes ordens ao povo de Israel. Veja aí, está escrito em Levítico 18, 21 a 23. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. O que é Moloque? É um ídolo, né? Uma divindade dos cananeus. Da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Nessa mesmo ensino, ele continua. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Não te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Imagina isso. Pergunta é, essas determinações de situações tão estranhas, como homens se unindo com animais, elas foram colocadas aqui simplesmente porque Deus está querendo prevenir o povo de Israel ou porque isso acontecia entre aquelas nações? É porque acontecia. É porque acontecia. O povo de Israel está indo para uma terra absolutamente contaminada a esse ponto, e o Senhor está dizendo para eles: vocês não repitam aquilo que essas nações fazem. Não teria o menor sentido o Senhor colocar esse tipo de coisa se não tivesse uma aplicação prática. Deus não anda espalhando pecado e dando criatividade para o mal. Ele trata daquilo que já existe, não é? Então, veja essas determinações. E aí, lendo esse texto, eu tenho duas observações aqui. Aqui temos dois pecados horríveis praticados pelos cananeus: sacrifício de crianças aos demônios, sacrifício literal. Havia, por exemplo, a prática, e o rei Manassés fazia isso. Eles tinham ídolos de bronze, ocos, e eles colocavam fogo, brasa atrás, até aquela estátua estar completamente em chamas. E eles pegavam as crianças pequenas e colocavam nos braços dessas estátuas para serem literalmente torradas, assadas naquele bronze em chamas. Já pensou numa coisa dessa? Isso não é uma invenção de uma ficção horrível, não. Era a realidade. Eles faziam isso com as crianças. Imagine o que o diabo deseja fazer com as crianças. A maldade, o ódio que ele tem para destruir as crianças. Então, sacrifício de crianças e perversão sexual como prática normal naquela sociedade. Duas coisas. Aqueles povos deveriam ser eliminados. Lembra que o Senhor deu a ordem para Josué, dizendo que eles deveriam eliminar esses povos. Eles deveriam ser eliminados, a fim de que Israel não fosse contaminado. Em alguns casos, principalmente com as cidades mais próximas da terra de Israel, o Senhor Deus ordenou que o extermínio fosse completo, independente do sexo ou da idade, ou seja, mulheres e crianças também deveriam ser eliminados. Veja Deuteronômio 20, 16 e 17. Aqui eu quero tratar de um ponto que é bom que os irmãos compreendam muito bem, porque essa é uma das coisas que mais geram críticas à Escritura contra Deus, de que Deus não é um Deus de misericórdia porque mandou exterminar até crianças. É importante que compreendam bem isso aqui. Deuteronômio capítulo 20, verso 16
Diz assim: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, as cidades das nações onde o povo ia habitar, onde essas nações que estão em terrenos que serão dados a Israel, certo? Não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Então, claramente o texto aqui diz que, independente de sexo, de idade, tudo que tem fôlego, tudo que respira naquelas cidades deveria ser eliminado. No caso, voltando aqui, no caso de cidades mais distantes, caso aceitassem as condições de paz impostas por Israel, deveriam ser poupadas. Essa ordem de extermínio completo não é para todas as cidades, é para as cidades que estavam nos locais onde a nação de Israel ia receber como herança. As que estão mais distantes tinham um outro regulamento aqui. Caso aceitassem as condições de paz impostas por Israel, deveriam ser poupadas. Se resolvessem guerrear, Israel deveria exterminar apenas os homens, poupando mulheres e crianças. Importante esse detalhe, porque os críticos da Bíblia não levam em conta isso, mas é importante dizer que não é em todos os casos, pelo menos isso. Deuteronômio 20, capítulo 20, verso 10, veja lá. 20, 10. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Não vai ser exterminado, entenderam? Oferece condições de paz, se aceitarem, tudo bem, serão feitos escravos, mas não serão eliminados. Porém, verso 12, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te dá. Então é um caso diferente em relação às cidades que estão um pouco distantes. Para pensar, o mandamento de matar crianças, aliás, antes disso não está aqui, mas devia estar. Um dos mandamentos da lei de Deus é: não matarás, não é isso? Deus mandou que Josué e os israelitas matassem. Deus quebrou a sua lei? Não, sim ou não? Por que não? Mas ele está mandando fazer o que ele disse que não é para fazer? Mas ele... Você vai matar por conta própria, mas quando Deus manda... não vai convencer não, viu, Glaucia? Ora, então... Não, você é que pensa que está dizendo isso. É por isso que eu estou perguntando se Deus quebrou a sua lei. Tá? Será? Será que os mandamentos de Deus só servem para o povo de Israel? Não, aqueles que servem a Deus. Foi feito, os mandamentos foram feitos para o povo de Israel, para aqueles que servem a Deus. Certo, mas o mandamento do Senhor é eterno, né? Não matarás. Quer dizer, não interessa quem eu estou matando. Se eu fizer, eu estou quebrando o mandamento. Exatamente, está mandando Israel matar. Então o judeu podia dizer: mas o Senhor não disse que não é para matar? Como é que o Senhor está mandando matar? O Senhor não está sendo fiel à sua palavra. Você conhece?
Deixa eu lembrar alguns. Uma coisa, quando uma pessoa matava, qual era o castigo que ela tinha? Ela tinha que morrer. Mas então Josué tinha que ser morto? Porque ele matou. Aí, tá certo, eu tô colocando assim porque é bom a gente pensar mesmo. Aqui é que é o lugar da gente aprender, né? Aqui é o lugar da gente aprender. E se você dizer assim, não vou nem falar não, porque vão descobrir que eu não sei a resposta certa. Em outras palavras, chama-se orgulho. Aí você fica com seu orgulho preso, ao invés de aprender o que é certo, né? Então, o espírito de uma criança, quando você pergunta, ele diz o que está na cabeça dele, né? Estou dizendo que a Glaucia é criança, não, só estou dizendo... Mas Jesus disse que é para ser como criança, né, Glaucia? Tá certo. Bom, a questão é que a tradução daquele mandamento não está bem. Não é uma boa tradução. O que significa, para ser bem traduzido, deveria ser: não assassinarás. Assassinar é diferente de matar. Nem todos os que matam são assassinos. Todo assassino mata, mas nem todo que mata é um assassino. Certo? Por exemplo, a lei capital. Quando alguém tirava a vida, ele deveria ser morto por ordem das autoridades. Até no Novo Testamento, a pena de morte, eu sei que o mundo acha um absurdo, mas a pena de morte está nas Escrituras, sim. Paulo fala sobre a espada em Romanos, vindo para aqueles que pecam. E quando as autoridades decretam a pena de morte, elas não estão assassinando, porque elas estão agindo como representantes do Deus Supremo, que muitas vezes determina a pena capital para coibir o pecado e para salvar os vivos. É melhor que um assassino perca a vida do que ele continue matando mais pessoas. Qual foi o problema exatamente com Caim? O que contaminou tão rápido a sociedade lá em Gênesis, antes do dilúvio? Um assassino que não foi morto, que não recebeu o castigo e continuou passando aquele espírito assassino para o seu filho. Logo tem um descendente dele, Lameque, que mata 2. E aí criou-se aquela ideia de que eu posso tirar a vida das pessoas sem receber nenhum castigo por isso. Entende? Nesse episódio de Caim, eu não quero polemizar, mas nesse episódio de Caim, por que Deus não agiu nele para barrar? É porque o governo humano ainda não tinha se estabelecido, né? O Senhor ainda está montando o sistema de governo. O governo humano vai se estabelecer um pouco adiante, né? Porque Deus poderia ter feito? Poderia, porque exatamente a Bíblia não revela, mas uma coisa é essa. Exatamente. Então, para pensar aqui, o mandamento de matar crianças, ou a ordenança, vamos dizer assim, lá em Josué, em Deuteronômio, é um dos argumentos que os incrédulos mais gostam de usar para descredibilizar as Escrituras, especialmente quando lemos no Novo Testamento que Deus é amor. Que resposta podemos dar a essa argumentação? O que você diria para alguém que está vendo? Se você diz que Deus é amor, está aqui, mandou matar mulheres e crianças inocentes, ele mandou matar. Que amor é esse? Você responder agora não, é para você pensar com calma, tá certo? Pensar com calma. Mas é bom pensar. É bom pensar. É bom ter uma resposta bíblica. Nesse ponto também, pastor, eles gostam de colocar em contradição o novo e o antigo. Isso, exatamente. O Deus... exatamente. Isso. Não lê o Velho Testamento. Imagina. Só lê o Novo Testamento. Aí adota. Essa é uma saída desesperada de quem não tem resposta, né? Diz, não, é porque é do Velho Testamento. Isso aí não explica, não. É se você estiver investido da autoridade que Deus lhe deu para decretar a morte. Não é você, indivíduo, que está fazendo, é a autoridade que está fazendo. É a separação entre eu, pessoa, e eu, autoridade. Essa é a diferença. Entra. Exato. Não é um assassinato, Exato. é um
Exatamente, exatamente. Em casos de guerra, exatamente, você não seria um assassino. Guerras justas, vamos dizer, né? Bem, é bom que está criando confusão, não quero criar confusão não, mas é bom que faz a gente pensar. Agora, tem gente que gosta só de fazer pensar e criar confusão sem dar resposta. Não é esse o propósito, não, porque tem professor, às vezes, vem dar lição das escrituras, só joga, ao invés de você termina com muito mais dúvida do que resposta. Isso não é ensino bom, não. O ensino tem que trazer resposta. Eu estou jogando isso aqui, mas eu vou continuar refletindo com vocês e vamos ter uma resposta, talvez já aqui, se não na próxima lição, tá certo? Porque tem gente que gosta de jogar esses enigmas só para criar confusão ou para dizer que ele sabe muito, mas não tem nada a ver, não. Bem, curiosamente, seguindo a nossa lição aqui, curiosamente, esses mesmos pecados podem ser vistos cada vez mais em nossos dias, tanto em rituais macabros, sacrifício de criança, como atos indescritíveis de perversidade maligna. Sabemos que muitas crianças estão sendo destruídas. Por exemplo, março de 2008, a menina Isabela Nardoni, lembram dela? Isabela Nardoni, lá em São Paulo, 5 anos de idade, foi morta após ser jogada pelo pai, Alexandre Nardoni, do apartamento em que ele morava com a madrasta Isabela, Isabela não, era Carolina Nardoni. Os dois estão presos, inclusive pegaram 30 anos de prisão, tem 2 filhos, o próprio casal, mas foi um caso que chocou o Brasil. O pai jogou a criança de 5 anos lá do 5º andar, 6º andar, e a criança foi assassinada pelo próprio pai. Novembro de 2013, o menino Joaquim Marques Pontes, 3 anos, foi achado morto em um rio em Barretos, no interior de São Paulo. Joaquim desapareceu no dia 5 de novembro, em Ribeirão Preto, e foi encontrado 1 semana depois sem vida na cidade vizinha. Esse foi morto pelo padrasto e pela mãe. Setembro de 2017, 2 crianças de 8 e 12 anos, respectivamente, foram achadas esquartejadas na cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul, vítimas de ritual de magia negra. Eu só peguei alguns casos, podiam ter muitos outros. Outubro de 2017, um garoto de 14 anos atira contra colegas em uma escola de Goiás. 2 alunos foram mortos e 4 foram seriamente feridos. Todos esses casos, estou botando a data, eu poderia acrescentar muitos outros que vocês conhecem. Por causa do amor de Deus para com as crianças, quando uma sociedade chega a esse ponto, o Senhor Deus envia logo o seu juízo, a fim de que o extermínio seja interrompido. Foi assim no caso do rei Manassés, o qual, o texto lá em 2 Crônicas diz assim: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Uma relação de práticas completamente abomináveis, desde a época de Moisés, que aqui no 7º século já, antes de Cristo, quase mais de 500 anos depois, nós encontramos o rei de Judá, no caso o Reino do Sul, praticando essas coisas que só os reis pagãos faziam. O que aconteceu aqui é que aquilo que o Senhor disse para eles: se vocês não eliminarem esses povos, vocês vão aprender as suas práticas. Eles não fizeram. Está aqui o rei de Judá fazendo aquelas mesmas práticas, sacrificando os seus próprios filhos a Baal. Imagina isso, adivinhando, necromancia, tratando com os mortos, feitiçaria, todas essas coisas que deveriam estar absolutamente fora das experiências do povo de Deus. A outra forma de sacrifício infantil praticada pelos cananeus da antiguidade também ocorre em nossos dias. Estamos vendo cada vez mais a imoralidade conquistando a mente e o coração das crianças.
havendo até quem já defenda a pedofilia como prática normal. Há um juiz na Austrália e outros ao redor do mundo já defendendo isso. Esta semana, agora que nós estamos, a maior operação de combate à pornografia infantil na história do Brasil, foi deflagrada em 24 estados e no Distrito Federal. Prendeu em flagrante 251 pessoas, até o final da última quinta-feira, dia 17. A operação mobilizou 2.600 policiais federais e analisou cerca de 1 milhão de arquivos digitais. Foram 579 mandatos de busca e apreensão. Infelizmente, a propagação da pornografia infantil não pode mais ser contida pela polícia. Não pode mais. Não tem quem impeça o avanço da pornografia infantil. Não, é impossível. Por exemplo, uma menina de 8 anos, cerca de... Isso, não botei aqui. Um garoto, eu vou corrigindo, viu? Depois eu mando correto. Um garoto com cerca de 9 anos. Ah, não, tá aí, né? Que eu fui escrever bonito, aí botei. Com cerca de 9 anos, um garoto se deparou com uma imagem pornográfica em um panfleto jogado na rua. A imagem fisgou sua imaginação e seu coração. Ao longo da vida, sofreu muita destruição por causa da pornografia. Não foi nem vendo a televisão, nem vendo um filme, foi por uma propaganda encontrada na rua. Uma menina de 8 anos foi abusada sexualmente por uns garotos da vizinhança. O abuso se tornou uma prisão. Com o tempo, a menina se tornou presa da pornografia homossexual. Um garoto pequeno, na casa de familiares, foi exposto a um filme pornográfico. O evento se tornou uma armadilha e também ele se tornou preso à pornografia até a fase adulta. Aí só apenas alguns casos, eu tenho certeza que os irmãos, na sua história, experiência, vão lembrar de outras situações tristes acontecidas com crianças. Como eu disse, não tem mais quem segure a corrupção, a iniquidade da pornografia, especialmente essa pornografia. Toda pornografia é horrível, é abominável, mas pornografia infantil é algo que passa do limite, é algo que a gente não consegue respirar quando pensa. É horrível. Mas esse é o nosso mundo hoje. Infelizmente, essas tristes histórias não estão longe das igrejas. Lembre-se disso, não estão longe. O termômetro que indica a contaminação de uma sociedade pela pornografia. Pela pornografia. Acontece quando as crianças são abusadas física ou mentalmente. E isso não mais assusta os adultos. Esse cenário é preocupante, principalmente quando chega o ponto em que a imoralidade infantil passa a fazer parte da sociedade. Primeiro, os adultos se acostumam com o abuso mental, depois com o abuso físico. Nesse ponto, o cálice da ira de Deus transborda. Irmãos, se os adultos da sociedade consomem pornografia, eles não têm moral nenhuma para falar mal de um garoto que cedo se envolve com pornografia. Que muitas vezes ele vai se envolver por causa de algo que o pai trouxe para dentro de casa. Já viram isso? Eu conheço, eu até conto uma história no meu livro, trocando os nomes. Agora, curioso é que, nesse caso específico, eu conto a história de um jovem, hoje um homem crente, mas que na juventude, na fase da adolescência, foi fisgado pela pornografia dentro de casa, porque o pai comprava revistas pornográficas e deixava à exposição dos filhos homens, para que eles pudessem se afirmar como homens. Curiosamente, nesse caso, o livro se espalhou e um dia eu recebi a ligação do irmão, que é meu amigo, disse: pastor,
o fulano de tal lá sou eu, disse, é você mesmo. Mas, evidentemente, vocês não têm nem ideia, nem adianta pensar que vocês não vão nunca, nem por urinha e tuminho, vocês vão conseguir saber quem é não, tá? Então, podem ficar tranquilos, só eu sei de quem que eu estou falando, e Deus, e o sujeito que eu não imaginava que ele ia nem saber, enfim. Mas, como é que um pai que consome pornografia vai ter moral para barrar o avanço da pornografia na vida dos seus filhos? Não tem, né? E os homens do mundo, para eles isso é a norma. Isso é a norma, infelizmente. Em geral, não estou dizendo que são todos os homens descrentes, mas em geral, para o homem descrente, pornografia é comum. É uma coisa que nem se espanta mais, tá? Lembrem disso, irmãos. Nós ficamos sem condições de corrigir, de dar exemplo e até de falar da palavra de Deus para crianças, se nós estamos fisgados nisso. Esse cenário é preocupante, principalmente quando chega o ponto em que a imoralidade infantil passa a fazer parte da sociedade. Como eu disse, primeiro, os adultos se acostumam, depois com abuso mental, depois com abuso físico. Nesse ponto, o cálice da ira de Deus transborda. Se olharmos as Escrituras e a história em geral, veremos que o envolvimento infantil em perversão sexual é um dos indícios do final de um povo ou de uma civilização. Quando isso começa a acontecer, é sinal que o fim está chegando para aquela sociedade. Pelo que podemos observar, a imoralidade tem um poder de contaminação tão intenso que, uma vez que as crianças são fisgadas, parece que não mais existe, explica bem, parece que não mais existe possibilidade de retorno à normalidade. Evidentemente, não podemos negar que Deus pode mudar completamente o coração de uma pessoa escravizada na pornografia. Para Deus não há impossíveis. Ele pode nos fazer novas criaturas, mudar completamente nossos pensamentos e desejos. Deus é capaz, sim. Mas o que parece ser um ponto sem volta é o caso de uma sociedade onde a imoralidade e perversão se tornaram a norma aceita, inclusive para crianças pequenas. Inclusive para crianças. Você falou sobre crianças aí, que está falando aí. Eu estava lá de casa, tem uma praça, e eventualmente eu levo embora para ele dar uma volta de bicicleta lá e fico dentro do carro observando. E do meu lado assim, umas crianças de mais ou menos 9, 10, 11 anos, uns 4 crianças. E toda moça que passava, eles ficavam mexendo com as meninas. Pensou? E fazendo comentário nessa linha. Eu achei interessante, assim, curioso. Crianças dessa idade, como se fossem homens mexendo com mulheres. Tem crianças mais novas do que essas em escolas, espantando os professores e professoras com certas práticas em sala de aula. Crianças mais novas do que isso. Nós estamos chegando a um ponto em que o limite da corrupção está baixando, a idade está cada vez menor. Cada vez mais cedo as crianças são contaminadas. E esse é que é o grande perigo, irmãos. Esse é que é o grande perigo. Porque essa idade, vamos dizer, a idade da inocência, é a idade ideal para preparar o coração da criança para o Evangelho. E se Satanás contamina a mente e o coração nessa idade, aí nós perdemos muito na possibilidade dessa criança, quando ela chegar à fase da razão, ela poder ouvir o Evangelho e abraçar. Porque ela já chega alterada e contaminada. A imaginação dela, que é essencial nesse tempo da inocência, vamos dizer assim, já não é mais inocente. É um negócio horrível, horrível, os irmãos. Acho que não estou falando nada de outro mundo, porque vocês todos vivem na mesma sociedade que eu e entendem disso. O desafio da contaminação
das crianças é grande porque elas não possuem maturidade para se defender da corrupção. Uma vez poluídas na mente, tendo vencido, cruzado o estágio da inocência, elas tocaram em material radioativo e não sabem como se livrar do perigo. Algo muito, muito forte. Nesse caso, as crianças são forçadas a lidar precocemente com algo que pode dominá-las e destruí-las. Imediatamente podem se tornar adultas na malícia, enquanto continuam meninos no juízo. Esse é que é o grande problema. Eles não têm maturidade para discernir nada, mas já têm malícia de um adulto. Continuam com o discernimento de uma criança, mas a malícia de um adulto. É horrível. Esse descompasso aí destrói a vida de uma criança, completamente. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. O inverso do que Paulo diz em 1 Coríntios 14 e 20. Se refletirmos um pouco mais sobre esse assunto, podemos entender porque o juízo de Deus, em alguns casos, não podia poupar as crianças. Não podia. Foi assim na época do dilúvio. Foi assim com Sodoma e Gomorra. Havia crianças em Sodoma e Gomorra? Com certeza. Sobreviveu alguma? Antes do dilúvio havia crianças fora da arca? Todas morreram. Por quê? Eu tenho um comentário aqui que eu acho que ajuda. Parece que a situação havia chegado a um ponto tal que as crianças maiores já estavam contaminadas, ou seja, elas já foram contaminadas com material radioativo, a doença já está lá. As maiores já estavam contaminadas e as pequenas, as inocentes, não teriam como escapar. Era só cruzar a idade da razão e a contaminação já ia pegá-las. Não tinha mais jeito, isso era o universo em que eles viviam. Entende? Em Sodoma e Gomorra era exatamente assim. Antes do dilúvio era exatamente isso. Leia Gênesis 6, você vai ver demônios, anjos caídos em perversão com mulheres. E aquela situação no meio da sociedade. Uma coisa absurda, assim, até fora da imagem. Parece ficção, mas não era. O nível de corrupção, de imoralidade que havia chegado àquela sociedade. Crianças que cruzavam a idade da razão, nós não sabemos que idade é essa, muda para cada um. Crianças uns mais cedo começam a discernir o que diretamente e poder decidir entre uma coisa ou outra. Outros demoram um pouco mais, mas todos vão chegar num ponto em que eles podem exercer o seu direito de escolha e de vontade. Isso acontece cedo. E essas crianças, nesse tempo, quando decidiam, já decidiam pelo mal. Já decidiam porque não tinha opção. Eles não tinham opção. Eu fico à vontade para inferir em relação a isso aí, que Deus, tirando a vida dessas crianças, é de uma forma de misericórdia. Claro, é o que eu digo aqui. Vou agora mesmo. Olha aí, está adivinhando, viu? Está adivinhando, está certo. Veja isso. Assim como uma manifestação do seu grande amor, o Senhor Deus tomou as crianças inocentes para si. Dessa forma, representantes dessas nações, todas essas nações, representantes de Sodoma e Gomorra, estarão um dia diante do trono do Cordeiro. Quem serão esses? As crianças inocentes que o Senhor levou para si, antes que elas chegassem à idade da razão. Misericórdia de Deus para com essas crianças. Misericórdia de Deus. Caso da Tailândia, deixa eu terminar aqui com esse exemplo moderno, só para vocês pensarem. Em Mateus 18, 6, Jesus fala sobre os que fazem tropeçar um desses pequeninos. É bom que se leia Mateus 18, 6, por favor. Mateus 18, 6.
A partir do verso 1, só para entender que Jesus está falando de crianças também aqui. Mateus 18:1, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. A palavra criança aqui não é igual lá em Lucas, aqui já é criança um pouquinho maior. Colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Uau! Que castigo, hein? Que castigo. Era melhor amarrasse uma pedra e jogasse no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? Bem, gera uma controvérsia aqui, mas certamente as crianças estão incluídas. Crianças salvas são pequeninos na fé e na idade. E como o Senhor está falando de crianças, podemos sim colocar crianças aqui. E qualquer um que fizer um desses tropeçar, é melhor que fosse afogado. O caso da Tailândia me lembrou aqui. Jesus fala sobre os que fazem tropeçar um desses pequeninos. Tais palavras lembram muito o que aconteceu na Tailândia em 2014, ou 2004. Como é bem conhecido em todo o mundo, a Tailândia é um dos países para onde mais se dirigem os pedófilos do mundo inteiro. A prostituição infantil responde por grande parte dos lucros que o país tem com turistas estrangeiros. Pedófilos da Europa, Estados Unidos e outros países, onde as leis são rígidas, eles vão para a Tailândia, onde as leis são frouxas e onde o governo faz vista grossa, e prostituição infantil gera muito para eles. Agências de é uma coisa, os pais mesmo fazem isso, Cília. Isso, às vezes a gente fica observando a mídia, né? Às vezes faz uma celeuma com uma coisa ou outra, especialmente quando acontece algo com Israel, né? Israel fez isso e aquilo. Eu nunca vi uma grande reportagem sobre o budismo, esse país budista, completamente budista, que mata as suas meninas na prostituição. E ninguém se preocupa, ninguém fala que esse é um país que precisa ser eliminado, por exemplo, né? Se for algo feito por um cristão ou algo relacionado à nação de Israel, logo o mundo inteiro. Enfim, são muitos os casos em que meninas são alugadas para a prostituição. A Tailândia foi um dos países que mais teve mortos com as tsunamis de 2004. Foi o país mais afetado. Mas o que chama a atenção dos que conhecem bem a história foi o fato de que as cidades que mais sofreram foram aquelas onde se praticava o comércio de meninas para a prostituição. Foram exatamente essas cidades que foram submergidas. Na verdade, essas cidades foram dizimadas. Muitos dos que corrompiam as crianças e as faziam tropeçar na imoralidade foram literalmente lançados no fundo do mar. Literalmente. Por isso que eu pergunto, uma coincidência? Jesus fala sobre aqueles que fazem crianças tropeçar sendo afogados. Esses homens pervertidos na Tailândia foram afogados. Deus os afogou completamente, dizimou aquelas cidades. Pergunta importante e construtiva é: como podemos nos antecipar e livrar nossas crianças de serem presas e mortas no pecado? Como aplicar nesse caso as palavras de Salomão que diz: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Isso inclui as crianças, estão cambaleando, estão sendo levadas para a morte. E a Bíblia diz: faça alguma coisa por elas. Faça alguma coisa. Não fique passivo vendo essas crianças cambaleando e sendo levadas para a morte. O caminho para se antecipar está em moldar a imaginação da criança para que recebam o Evangelho. O que isso significa?
Por que é tão importante e como podemos fazer isso? Aí são cenas do próximo capítulo, porque o nosso capítulo de hoje já se encerrou. Estou colocando 3 tarefas para essa semana relacionado com essa lição que a gente termina domingo. Primeiro, faça uma lista das crianças da sua família, sobrinhos, primos, todas as crianças que estão na sua família, e as crianças da igreja também, e ore por elas ao longo dessa semana. Tem muita criança na nossa igreja agora, né? Graças a Deus. Faz uma zoada, uma confusão, mas que seria dessa igreja sem esses meninos aqui, né? Que tristeza, uma igreja de adulto velho, gagá, né? Bom é menino é que dá vida, que dá, né? Dá zoada, mas também dá vida, né? Nós temos que agradecer a Deus a quantidade de crianças que nós temos e pedir a Deus que venha mais, né? Aliás, essa igreja tem uma fama de ser bem fértil, especialmente as irmãs que ajudam no berçário, dificilmente elas escapam. Então, as irmãs casadas, note bem, viu? Bom que se diga. Então, faça uma lista das crianças da sua família e da igreja e ore por elas essa semana. Depois, pense e responda: como posso ser um exemplo para as crianças da minha família e na minha igreja? Que devo acrescentar ou retirar na minha vida para ser um exemplo? Pense e responda: será que tenho sido tropeço para alguma criança com quem eu convivo? Que posso fazer para evitar que isso continue? Se ainda houver possibilidade, procure formas de mostrar seu arrependimento pelo pecado contra as crianças. E eu aconselho grandemente que nenhum de nós fiquemos com esse peso no coração de ser tropeço para as crianças e não resolver esse pecado diante de Deus. Aquele que é que Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Mas é só isso? Deixou de furtar, resolveu o problema? Não. Deixe de furtar, deixe de tirar o que é dos outros, agora passe a trabalhar e dar. Não é o contrário, antes ele tirava. Agora Paulo diz, eu era um ladrão, agora eu deixei de ser ladrão. Por quê? Porque eu deixei de roubar. Não, você deixa de ser ladrão é quando você não só para de roubar, é quando você começa a trabalhar e dá. Ao invés de tirar, você começa a fazer o inverso. Isso é sinal de arrependimento verdadeiro, né? Mudou completamente o conceito. Ao invés de subtrair, você está dando. Então você, pronto, deixou de ser ladrão, né? Aquele que mentia, quando é que ele deixa de ser mentiroso? Quando ele para de falar mentira? É quando ele passa a falar a verdade. Não vou falar, não, eu deixei de mentir, mas também eu não falo mais nada, nem para lá nem para cá, não. Ele deixa de ser mentiroso é quando ele passa a falar a verdade. Ele deixa de ser uma pessoa que não merece confiança e passa a ser alguém confiável. Aí foi vencido o pecado. Então, pense nisso, irmãos, especialmente vendo o amor de Cristo pelas crianças. Que furtava, não furte mais. Se algo na sua vida contribui para o tropeço dos pequeninos, arranque isso da sua vida para você não ir lançado no fundo do mar, com uma pedra no pescoço. Não espere isso. E além do mais, eu aconselho a todos os homens, especialmente os homens aqui da igreja, que conheçam as nossas crianças por nome. Quem são elas? A idade, o que elas estão fazendo? Quem são os pais? Tá? Como é? Isso. Se apresente ao Ministério Infantil. Eu queria um mês ficar aqui sendo só o vigilante, o inspetor aqui, né? Eu não vou contar a história não, vou só ficar aqui perto desse menino, que eu quero conhecer esses meninos. Aí, quando você vier, traz um chocolatezinho no bolso, aí ganha, vai manipulando eles, assim, sabe? Igual o seu César e eu, nós dois conseguimos manipular as crianças. Aí eu comecei primeiro, aí depois o seu César ganhou, porque ele traz um chocolate mais caro, e o meu é mais barato, o menino gosta mais do dele, né? Mas quando ele não está, eles correm tudo para a minha sala. Então, faça o propósito de conhecer esses meninos, e conhecer, realmente, olha para esses meninos como se fossem seus filhos, de amá-los, de se preocupar com eles, tá? De fazer algo para que eles amem a Cristo e façam a obra do Senhor melhor do que nós fazemos. Que quando nós sairmos, eles nos substituam e façam mais do que nós estamos fazendo.
Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo ensino da sua palavra, porque realmente a palavra do Senhor é rica em tudo aquilo que nós precisamos para crescermos e viver para a sua glória. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.